primeiro bloco, vimos como é importante reciclar nosso lixo e descartá-lo adequadamente. Mas precisamos reduzir a nossa pegada de carbono. Aqui no Brasil, aceitamos o desafio de trabalhar a redução da emissão de gases de efeito estufa. A logística brasileira, a infraestrutura brasileira, ela é muito ineficiente. Então nós temos que mexer nisso para reduzir o custo do Brasil, para ganhar eficiência, para ganhar competitividade. Simultaneamente, ela é muito porca, ela é imunda. É um país continental que transporta carga com caminhão a diesel, principalmente. Então, nós já temos esse desafio. Nós temos que transformar a nossa infraestrutura numa infraestrutura de século XXI. Vamos fazer isso junto com a transição para baixo carbono, limpando a nossa matriz. A gente tem oportunidades e vantagens de uma forma muito impressionante. O Brasil é o único país do mundo, pode ser que existam outros, mas pequenos, a única economia relevante do mundo que, numa economia de baixo carbono global, ela se torna mais competitiva do que ela é hoje. Nós temos esse potencial todo relacionado à biomassa e a um uso mais inteligente do solo. Nós temos essa questão da infraestrutura que, se for limpa, se torna mais eficiente. Nós temos imensas possibilidades de ter uma matriz energética limpa. Então, isso nos tornaria... O Brasil tem que descobrir uma forma de voltar a crescer. Sim. Essa forma é a transição para o baixo carbono, porque ela é inevitável no mundo e ela nos torna mais competitivos, aumenta a nossa produtividade. Então, para o Brasil, embora tenha custos, seja desafio, é o caminho, é o tapete que a gente tem para seguir. Porque na medida que o aquecimento global, que a temperatura média do planeta vai avançando, os custos decorrentes de eventos climáticos extremos, perdas agrícolas, conflitos sociais, vão entrando na conta, e de guerra e de genocídio vão se avolumando de tal forma que, quanto mais nós nos atrasarmos para uma ação eficiente na luta contra o aquecimento global, mais acelerado isso terá que ocorrer. Caso contrário, ao invés de 2, que é a meta, 2,7, que é a soma das contribuições nacionais, nós iremos infalivelmente para 3, 4, 5. Isso parece pouco, mas assim, 2 é o limite do perigo. Então não faça aquela curva a mais de 100 km por hora, porque você vai cair da ribanceira. 3 é 50% acima. Significa que nós vamos fazer a curva a 150 km por hora. A população mundial não vai aceitar isso. E é muito risco, né? É muito risco, é muito elevado. Os custos chegam antes, não precisa tudo na média subir. Um evento extremo já faz. O mar vai subindo devagarinho. Um dia a média terá subido meio metro. Mas muito antes disso, uma ressaca já pegou os 10 centímetros que o mar subiu e transformou num desastre em alguma grande cidade do planeta. Então, em algum momento, a economia de baixo carbono se tornará inevitável. Caso contrário, custos, como você disse, serão muito exagerados. Para o Brasil, essa é uma boa aposta. É uma aposta, pode ser que o mundo prefira arder, mas essa é uma excelente aposta, porque nos coloca numa inserção competitiva na economia global. Apesar da indústria de óleo e gás ter um papel fundamental na matriz energética mundial, grandes transformações vêm acontecendo nos últimos anos, que permitiram especialistas identificar que atravessamos uma transição energética. Mas como empresas, governos e sociedade estão fazendo para se adaptar a essas mudanças? E qual é o futuro da energia no Brasil? Nós não vamos conseguir, o mundo inteiro, sair de uma economia totalmente de combustíveis fósseis para uma economia renovável de uma hora para outra. Então, eu tenho a tal transição energética. O que seria a transição energética? Eu ir diminuindo cada vez mais as emissões de gases de efeito estufa. O Brasil ele tem uma certa vantagem, porque a sua geração, ao longo dos anos, foi baseada em hidrelétricas. E as térmicas entravam no passado muito pouco. Mas com a dificuldade de você construir usinas com reservatórios, seja por motivos ambientais, sociais, políticos, as nossas possibilidades estão na região norte, então as dificuldades são grandes, você imagina. O sistema se organizou para ter térmicas a óleo e a gás
entrando em momentos pequenos da necessidade de falta de água na geração de energia elétrica. Acontece que esses momentos ficaram muito grandes. Isso aumentou muito o custo da energia? Aumenta muito o custo. E as térmicas, essas plantas foram projetadas para você trabalhar com pouco tempo, não era para trabalhar pela tecnologia na base, como nós chamamos, que é muito tempo gerando, mas com a gestão dos reservatórios, de que eu gerava energia acabando com a água, diminuindo muito a água, porque era mais barato. Para esperar essas tais térmicas, eu comecei a colocar térmicas na base, gerando muito, emitindo muito, e um custo muito alto. Foi esse custo que a população viu que pagou um preço muito alto. E agora eu preciso ter um mecanismo, os mecanismos estão de mercado, eu faço leilões, os investidores eles participam oferecendo as suas plantas. Eu vou ter que, num pequeno momento, para manter essas térmicas, eu vou precisar, para manter um parque térmico dando suporte à hidrelétrica, eu preciso ter outras tecnologias que possam ter maior eficiência e manter. Agora, certamente por um tempo, por uma transição, porque é um sucesso a energia eólica no Brasil, nós precisamos cada vez mais ter energia eólica, e a solar acho até que demorou um pouquinho, mas é um futuro que está na porta. Você tem uma série de oportunidades, tanto no aspecto de criação de novos negócios, novas startups, como para as empresas tradicionais que querem se reposicionar no mercado, buscando entender como é que funciona essa nova tecnologia, né? Então a gente percebe, né, até por experiência própria, que grandes empresas como, por exemplo, a Shell, estão apostando em tecnologias novas através de programas de fomento a startups, ideias inovadoras na área de energia, até para conhecer um pouco mais dessas tecnologias, e ao mesmo tempo as startups estão se aproveitando desse interesse dessas empresas para poder desenvolver os seus negócios. Então é uma transição interessante, né? Porque você percebe que existe essa movimentação dos dois lados. As startups que já começam com essa visão de promover energias renováveis, inovação, etc., e ao mesmo tempo as grandes empresas buscando entender que mercado é esse, como é que ele funciona, como é que a gente pode se posicionar nesse mercado, seja num primeiro momento num projeto piloto, num segundo momento em um programa, né, de apoio a essas startups, num terceiro momento, quem sabe, atuando efetivamente como um novo modelo de negócio para essas empresas. A verdade é que o setor energético como um todo exige uma constante atualização, uma constante capacitação ao longo dos anos. Você vê que nós estamos passando por mudanças agora que muitos especialistas até não imaginavam isso em anos atrás. Então, não tem dúvida que o mercado para pessoas com mais idade ou mais experiência, ele existe ainda exatamente por isso. Agora, o pessoal novo que está entrando é uma oportunidade incrível porque é um setor que vai gerar em várias especialidades, em vários campos, muito emprego e muito interesse. Essas mudanças vêm impactando positivamente o setor financeiro, que já está adotando práticas sustentáveis em suas repartições e ao fechar negócios com outras empresas. O foco não é apenas no resultado financeiro, mas no que isso pode representar de positivo para a sociedade. Vários bancos hoje, nos formulários de crédito, né, que o cliente precisa preencher, já tem uma seção, um capítulo lá com questões sociais e ambientais. Esse capítulo ele vai ser mais detalhado, mais profundo e exigir mais da empresa a partir de duas variáveis principais. O setor no qual aquela empresa atua e o montante do crédito que ela pede, né? Então, uma empresa que atua num setor de potencial impacto ambiental alto, vamos supor mineração, siderurgia, e está pedindo um volume de crédito alto, ela tende a ter um formulário bem grande para preencher e vai ter que comprovar para a instituição financeira que tá bem naquelas questões. Aí, se você for sair dos setores de maior impacto, começa a ir para comércio e serviços e o montante do crédito começa a ficar menor, essa demanda dos bancos vai ser um pouco mais simples. Às vezes ele vai querer ver só uma certidão que é concedida pelo poder público, alguma autorização da vigilância sanitária. Então a gente sai de uma análise que é super específica e profunda e vai mais para certidões, protocolos e outras coisas que as empresas podem mostrar que estão em conformidade com a lei. Os bancos, quando lidam com clientes de grande porte, cada pedido de financiamento ou empréstimo é como se fosse uma análise especial, né? Então, como os valores são grandes, dá tempo de alocar uma equipe especial para analisar aquilo ali. E aí, quando você começa a analisar a variável socioambiental, os bancos contratam especialistas nesses temas, né? Ou seja, o banco vai ter especialista não só na parte econômico-financeira, mas também em questões sociais e ambientais.
Na medida que as empresas são menores, né, ou de porte médio ou pequeno, e o volume de crédito também começa a ficar menor, fica mais caro para o banco fazer essa análise de maneira individualizada. Então, os bancos têm o desafio de cada vez mais processualizar e sistematizar essas práticas, porque se eles tiverem que analisar caso a caso cada empréstimo de R$100 mil, eles vão ter um custo muito alto, isso vai encarecer o crédito. O desafio hoje é como sair das análises que são individuais, dispendiosas, com equipe técnica super especializada, para análises que sejam sistematizadas, um volume grande de clientes, com um ticket de crédito baixo. Quais foram as principais tendências de 2016? A gente confere no próximo bloco. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas.